18. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E o clássico, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não por obras, não por obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando você caminhar na terra, você tem que caminhar consciente que você está salvo, tá? Pela fé que você tem em Cristo. Mas você não deve sair por aí que nem um louco pecando por causa da liberdade que Cristo te deu. Tá? Olha o que Paulo também fala, como que ele fala a respeito disso. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, 1 a 4. Bom, então assim, gente, eu já dei várias dicas a respeito disso, mas deixa eu tentar fechar essa parte aqui. Você precisa entender esse negócio aqui. Ó. Quando nós não éramos salvos, tá? Quando a gente ainda não era salvo, estava no mundo fazendo loucura, o que acontece? Nós éramos escravos do pecado. Ok? Você que saiu do mundo e foi para a igreja adventista ou para qualquer outra instituição religiosa que seja marcado pela religiosidade, tá? Das regrinhas. Então, você saiu, você era escravo do pecado, você saiu. Você aparentemente saiu dessa escravidão do pecado e caiu na religiosidade, sem conhecer a Cristo. Achando que talvez conhece, mas não conhece. Quando você fez isso, você foi cheio de uma falsa sensação, tá? De que você foi liberto do pecado. Mas a verdade é que o que existe ainda em você agora é uma constante tentativa de vencer o pecado pela força do teu próprio braço, sem uma ajuda verdadeira do Espírito Santo, tá? Então, no caso da igreja adventista, né, cada igreja religiosa ali, que tem a sua religiosidade, tem as suas regras. Mas no caso da igreja adventista, eles têm a paranoia da questão da guarda do sábado e várias outras regrinhas extra-bíblicas que você já sabe, tá? Mas, quando a gente conhece de fato a Jesus e sai da religião, sai da religiosidade, nesse caso, religiosidade adventista, mas existem outros casos, outras formas, então você entra no reino de Deus. E aí você conhece verdadeiramente a Cristo. Quando isso acontece, tá? Aí você, nós somos libertos da escravidão do pecado, mas também da escravidão da religião. Entendeu, gente? E aí cai naquele negócio que eu venho dizendo, que você vai talvez pecar, mas esse pecado ele é praticamente assim, consciente e quase que forçado, porque o Espírito Santo está ali te avisando, né? Te constrangendo, te guiando constantemente. Então, mesmo assim, talvez a gente erre algumas vezes, mas isso não irá tirar a nossa salvação. Mas é muito triste, porque vai deixar você numa situação muito frágil espiritual e numa vida de constantes derrotas. Se você não seguir o caminho das boas obras, que vai vir automaticamente quando você tem um relacionamento com Deus, se você não seguir esse caminho, tá, você vai ter problema aqui na Terra. Vai ter problema na Terra, problema espiritual, problema material, tá? Você vai ter problema. A verdade é essa, você vai perder galardões, tanto aqui como no porvir, tá? Os dias eu estou tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.